bom dia, boa tarde, boa noite. Sinta-se cumprimentado, seja qual for o momento do dia que nos acompanha. Alguma vez você já se perguntou como é que nós conseguimos reconhecer a pronúncia de uma palavra? Pois nem todas são lidas no mesmo tom. Existem aquelas que exigem um pouco mais de destaque em certas sílabas, um pouco mais de intensidade para que transmitam a sonoridade ideal. Desta forma, os sinais ortográficos capazes de causar esse efeito nas palavras designamos de acentos. E esta é a proposta para o alfabeto de hoje. Acompanhe o nosso programa pela página do Facebook da Escola de Comunicação e Artes ou pela página do Facebook da Universidade Eduardo Mondlane. Coloque um like, comente, partilhe e aprenda. Hoje, apesar da invasão tecnológica, diretamente estou a falar da imagem e do audiovisual, no âmbito acadêmico, a comunicação escrita continua sendo o meio privilegiado para a transmissão do conhecimento. Okay? E, portanto, a escrita continua sendo a coisa mais importante que nós temos que ter. Então, nessa linha de pensamento, o que nós chamaríamos de acentos gráficos e de acentos tônicos? Se calhar, para responder melhor a sua questão, poderia começar por dizer que a linguística tem várias áreas de estudo. Uma delas é a fonética. A fonética é aquela que estuda os sons da fala. E uma das partes da fonética que se preocupa com a correta entoação e pronúncia das palavras ou dos fonemas é a prosódia, ok? Mas, por outro lado, na gramática, temos a ortografia, que se preocupa pela correta escrita das palavras, ok? E, portanto, estaremos a falar de acento prosódico quando nós falamos de acento em palavras que têm duas ou mais sílabas. E falaremos de acento gráfico quando nós queremos marcar graficamente o acento ou a tonalidade de uma sílaba. Portanto, isso já na escrita. E qual é a diferença entre esses? A diferença é sempre esta. O acento prosódico é quando nós falamos, pronunciamos as palavras. Okay? E todas as palavras com duas sílabas ou mais têm sempre esse acento prosódico, que é também chamado de acento tônico. Okay? Sim. E temos o acento gráfico. Nós conhecemos mais pelo acento tônico. E temos o acento gráfico. O acento gráfico é aquele que nós marcamos graficamente na escrita. Okay? Esse é o acento gráfico. Então, o prosódico é aquele que se marca pela pronúncia. Fala. Exatamente. Sim. E o gráfico é o que se marca pela escrita. Já no acento tônico, nós temos as classificações. Pode nos explicar mais ou menos como é que acontece? Nós temos que partir do princípio que o acento tônico aparece em palavras com duas ou mais sílabas, ok? Sim. E claramente que, em função da posição onde vai ocorrer este acento tônico, então vamos classificar as palavras em função disso, ok? Geralmente nós usamos as seguintes categorias. Palavras oxítonas, ok? Que é quando a sílaba tônica coincide ou está localizada na última sílaba da palavra. Sim. Okay? E tem as palavras paroxítonas, quando a sílaba tônica está localizada na penúltima sílaba da palavra. E tem as palavras proparoxítonas, as chamadas estrúxulas, quando o acento tônico recai na antepenúltima sílaba. Então, esta é a classificação que nós geralmente usamos. Nós conhecemos o acento agudo, o acento grave ou o acento circunflexo. Então, em que circunstâncias é que a gente pode usar esses acentos? Para falar da sua utilização, eu acho que isso teria que ser mesmo numa aula, por causa da quantidade de especificações em que se usam esses acentos. Mas eu vou falar do emprego dos acentos, que são os mais usados, que é o acento agudo e o circunflexo. Ora, quando uma vogal tem que receber, é tônica e tem que receber um acento, então esse acento tem que ser agudo ou circunflexo, nunca grave, ok? Nunca grave. E, portanto, vai ser grave, vai ser agudo quando o timbre da vogal é aberto. E vai ser circunflexo quando o timbre da vogal tônica é fechado. E nós conhecemos duas oposições destes timbres, que é o timbre aberto e o fechado. Então, essas oposições ocorrem em três vogais. A vogal A, a vogal E e a vogal O. Okay?
Portanto, vamos supor, por exemplo, que no timbre aberto, por exemplo, podemos ter palavras como avó, ok? O O, nesta palavra, recebe o acento agudo. Mas quando o timbre é fechado, por exemplo, avu, então a vogal O, que é tônica, recebe o acento circunflexo. Sim. Por exemplo, a palavra pássaro, o A recebe a vogal gráfica. Mas lâmina, que é uma palavra que a vogal A é fechada, leva o circunflexo. Okay? Então, sempre que nós quisermos ver se é agudo ou circunflexo, temos que olhar se o timbre da vogal tônica é fechada ou é aberta. E qual é o exercício que nós podemos executar para descobrir se é fechada ou aberta a vogal? Porque é complicado. Bom, realmente a questão de vogais abertas e fechadas é um assunto que tem mais estudo em fonética. E fonética tem muito trabalho por fazer. É por isso que nós encontramos muitos erros prosódicos, porque as pessoas não sabem como é que a palavra é pronunciada. Sim. E isso tem que ser trabalhado muito em aulas de fonética. Oh, está bem. A todo internauta que está a assistir ao programa, não se esqueça de seguir as páginas da Escola de Comunicação e Artes e da Universidade Eduardo Mondlane. Hoje estamos aqui falando da acentuação, esta que é crucial para dar significado às palavras. Estamos aqui com o professor Célio Ouana e agora vamos fazer a seguinte pergunta acerca do til. O til nós usamos muitas vezes ou no dia a dia nas palavras como cão, pão, mas este não é um acento. O que seria o til? E realmente as pessoas têm confundido este acento, ou seja, têm caracterizado, classificado o til como um acento gráfico. Mas o til não é um acento gráfico. O til é um sinal, não é gráfico, não um acento gráfico. A diferença entre sinal e acento. Então, o til é um sinal gráfico que se sobrepõe às vogais A e O para marcar a vogal nasal. Por exemplo, a gente diz pão a uma nasal que soa. Em vez de dizer pau, então a nasal foge. Então, o til sobrepõe-se a essa vogal para marcar essa vogal nasal. Pão. Okay? Então, é por isso que não é necessariamente um acento, mas é um sinal gráfico para marcar as vogais nasais que ocorrem nessas palavras. Pão, coração, balão, entre outras. E ainda na nasalização, como é que a gente pode quebrar isso? Porque às vezes a gente mete a nasalização em certas palavras que não tem o til. Como é que nós podemos fazer o exercício de não encaixar a nasalização nessas palavras? Geralmente esses erros acontecem quando a pessoa tem problemas. Sim. Okay? A pessoa tem problema de voz, em todas as palavras ela tem uma nasal que sai, então eu acho que não tem necessariamente a ver com o exercício, mas tem a ver com problemas vocálicas da pessoa, né? Nas cordas vocais. E também uma das dificuldades é conseguir encaixar ou identificar os sinais nas palavras e fazer a aplicação correta. O professor pode nos dizer como é que nós podemos fazer a aplicação, como saber que uma determinada palavra leva acento ou não? Olha, alguns estudos sobre a aquisição de língua segunda dizem que as pessoas só podem conseguir aprender uma língua se elas estiverem expostas aos inputs. E muitas vezes nós em Moçambique usamos o padrão europeu. Então as pessoas têm que aprender bem a língua portuguesa se elas estão expostas a um português culto. Okay? Portanto, as pessoas só podem aprender efetivamente a acentuar corretamente as palavras se elas estiverem expostas à língua. Isso significa o quê? Que as pessoas têm que estar sempre a ler os textos. Só dessa forma é que elas vão familiarizar-se com a ortografia da língua. Sem esse processo não é possível. E, portanto, cabe aqui o papel das escolas para com os alunos ensinar as crianças a terem contato com os livros. E que dicas pode deixar para nós aprendermos a empregar devidamente os acentos e não fazer confusão? Olha, a dica que eu posso deixar é a única que eu tenho dado aos meus estudantes. Se quer aprender a acentuar, se quer aprender a escrever corretamente a língua portuguesa, é apenas uma coisa: ler, 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 ler e ler. O que quer dizer que tem que ler sempre. Só com a leitura é que nós podemos ter contato com a ortografia da palavra ou a ortografia da língua. E dessa forma você aprende melhor a escrever. Obrigada. E é desta forma que terminamos mais uma edição do Alfabeto. Agradecer ao professor Célio que esteve aqui a falar sobre a acentuação. Aguardo por si no próximo vídeo. Até breve.